O texto para nossa meditação de hoje se encontra em Marcos capítulo 2, verso 23 a 24. Assim está escrito: E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhes disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam? Marcos capítulo 2, verso 23 e 24. As diferenças de Jesus com os fariseus acerca do sábado nunca se deram em relação a guardar ou não guardar o sábado. As mesmas giravam em torno do modo como o sábado deveria ser observado. Ao analisarmos todas as situações em que Jesus entrou numa controvérsia com os líderes judeus no que diz respeito ao sábado, podemos ver que a questão envolvida era esta: a maneira correta de observar o sábado conforme instruída por Deus. É certo que a guarda do sábado é o quarto mandamento da lei de Deus e deve ser observada por todos. No entanto, os fariseus haviam fanatizado a guarda do sábado, criaram diversas regras para a guarda do mesmo, o que se tornou um fardo para as pessoas. Então veio Jesus, não para dizer para as pessoas que não se devia mais guardar o sábado. O que Jesus veio fazer foi dar uma nova concepção da lei moral de Deus e não para aboli-lo. O próprio Jesus afirma: Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus capítulo 5, verso 17. Quando os judeus se afastaram do Senhor e falharam em se aproximar da justiça de Cristo pela fé, o sábado perdeu o significado para eles. Satanás estava procurando se exaltar e afastar de Cristo a humanidade. Por isso, trabalhou para corromper o sábado, pois é o sinal do poder de Cristo. Os líderes judaicos cumpriram a vontade de Satanás, envolvendo o dia de repouso divino em exigências pesadas. Infelizmente, nos dias de Cristo, a observância do sábado havia se tornado tão distorcida que refletia o caráter de pessoas egoístas e arbitrárias, em lugar do caráter do amável Pai Celestial. Na prática, os rabis representavam o Deus como alguém que dava leis que as pessoas não conseguiam obedecer. Era obra de Cristo desfazer desses falsos conceitos. O desejado de todas as nações, página 219. Os mestres judaicos se orgulhavam de seu conhecimento das Escrituras, e na resposta do Salvador havia uma censura indireta à sua ignorância das sagradas letras. Nem ao menos leram, disse ele, o que Davi fez quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e, pegando os pães da proposição, comeu, pães que não lhes era lícito comer, pois era exclusivamente dos sacerdotes? Lucas capítulo 6, verso 3 a 4. E Jesus acrescentou dizendo: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2, verso 27. Se era lícito a Davi saciar a fome comendo do pão que fora preparado para um fim santo, então era lícito aos discípulos suprir sua necessidade colhendo algumas espigas nas sagradas horas do sábado. É importante frisar que o objetivo da obra de Deus neste mundo é a redenção humana. Portanto, tudo quanto é necessário que se faça no sábado, no cumprimento desta obra, está em harmonia com a observância da lei do sábado.
Então Jesus conclui seu argumento declarando ser o Senhor também do sábado, alguém que estava acima de qualquer dúvida, acima de toda a lei. Em resumo, tudo aquilo que é feito em prol da obra de Cristo, que é a expansão do Evangelho e a salvação de almas, é lícito fazer no sábado. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matá-la? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como podiam matá-lo. Marcos capítulo 3, verso de 1 a 6. Novamente Jesus entrou em uma controvérsia com os líderes por causa do sábado. No entanto, a controvérsia nunca foi sobre o dia em si. Os líderes queriam acusar Jesus caso ele curasse no sábado. Jesus o enfrentou estabelecendo um contraste entre fazer o bem e fazer o mal. Salvar a vida ou deixar morrer? A resposta à sua pergunta era evidente: fazer o bem e salvar a vida, pois são atividades apropriadas para fazer no sábado. Jesus então curou o homem, o que irritou seus oponentes, que imediatamente começaram a planejar sua morte. A ironia da história é que aqueles que procuraram acusar Jesus de violar o sábado estavam violando este mandamento ao tramar a sua morte naquele mesmo dia. O memorial de Deus, o sábado do sétimo dia, o sinal da sua obra em criar o mundo, foi substituído pelo homem pecador. O povo de Deus tem uma missão especial a fazer, que é reparar as brechas feitas em sua lei. Quanto mais nos aproximamos do fim, mais urgente se torna essa missão. Todos que confessam amar a Deus têm a missão de mostrar ao mundo o quão importante para a vida cristã é a guarda de todos os seus mandamentos. Que Deus os abençoe e até a próxima.